Olá, esse é um seminário sobre a história do algodão em Campina Grande. O grupo é composto por Júlio Leitão, Kelvin Soares, Marcos Arruda, Tércio de Mello e Wesley Nunes. Nessa apresentação nós seguiremos a seguinte agenda. Primeiro falaremos sobre uma introdução, como surgiu o algodão no Brasil. Depois, a chegada e desenvolvimento do algodão em Campina Grande. Logo então, veremos o ápice do desenvolvimento e uma visão geral sobre a época do ouro branco aqui. Impactos do algodão na economia, indústria e na cidade. Logo depois, para finalizar, veremos a queda na produção de algodão e como está nos dias atuais. Vamos falar um pouco sobre como o algodão veio parar no Brasil. O algodão já existia aqui muito antes dos portugueses chegarem. Há relatos de que os indígenas já usavam o algodão para várias coisas no seu dia a dia e na sua cultura. O aventureiro e historiador Hans Staden, alemão, veio ao Brasil e disse que os índios já usavam redes feitas de algodão, cordas, entre outros objetos no dia a dia. Nessas imagens vemos, por exemplo, como cordas podem ser fiadas a partir de algodão tecido pelos indígenas, e redes e outros tipos de objetos. Vários adornos eram feitos pelos indígenas aqui no Brasil e em outras regiões da América Latina também, como no Peru, no Chile e na América Central, pelos maias, incas e astecas. Jean de Lery, um aventureiro e historiador, descreveu em seus escritos que os índios eram capazes de fiar e tecer algodão por um processo diferente do que os europeus usavam, e relatou em diversos escritos. Gândaro, Pedro Magalhães Gândavo, foi um historiador que inclusive fez vários contos e crônicas a respeito do Brasil. Disse que os índios já usavam camas feitas de fios de algodão em 1576. Martins Soares Moreno foi um militar que teve terras concedidas lá no Ceará pelo Reino de Portugal. Lá ele já tinha recebido a instrução de Lisboa que ele deveria plantar algodão. Mas não foi só no Ceará que os portugueses começaram a investir na produção de algodão. Lá em São Paulo, os jesuítas também se preocupavam em plantar algodão para suprir suas próprias necessidades de roupas e para vestir os índios. Nessa época ainda era difícil de produzir e exportar algodão em massa, pois a lã e o linho ainda eram muito populares. Somente depois da Revolução Industrial foi que o algodão veio se popularizar no mundo inteiro. Primeiramente, no Brasil, foi em São Paulo e no Maranhão, e só então se popularizou por todo o Nordeste. Dando continuidade à apresentação, eu vou falar sobre o algodão em Campina Grande, a origem, o desenvolvimento e algumas curiosidades relacionadas a essa época. Bom, para começar, eu vou falar um pouco sobre a importância dos tropeiros para a história social e econômica da antiga Vila Nova da Rainha. E isso foi tão impressionante que não há como dissociar a dinâmica cidade com a presença dos antigos agentes econômicos que vinham do Brejo, do Agreste, do Curimataú, do Sertão, bem como de estados vizinhos, como o Rio Grande do Norte e o Ceará, carregados com seus fardos de pele de algodão em direção a Goiânia e Olinda, no estado de Pernambuco, e que foram importantes empórios comerciais no século XIX. Campina Grande começou a evoluir quando foi observado que boa parte da produção transportada pelos velhos tropeiros poderia ficar em solo paraibano. O investimento em uma máquina de beneficiar algodão foi de extrema importância para o desenvolvimento local, porque isso permitiu que a cidade se transformasse em uma grande exportadora do chamado ouro branco, o que significou um dos momentos cruciais do boom econômico da Rainha da Borborema. Essa é uma imagem da máquina de beneficiamento do algodão, que está disponível no Museu do Algodão aqui em Campina Grande.
e essa máquina chegou, não sei se essa, mas a primeira máquina de beneficiar o algodão em Campina Grande chegou no ano de 1907 e foi representou um progresso muito grande a partir daí com a economia de Campina, porque garantia a facilidade do escoamento da produção algodoeira. Vale lembrar que o algodão ele não era produzido em Campina Grande, e sim em cidades vizinhas. O grande detalhe é que Campina era a única cidade do interior do Brasil que possuía uma máquina de beneficiamento do algodão. Com a chegada do trem em Campina Grande, a cidade sofreu um grande crescimento habitacional e, além disso, o comércio sofreu um grande impulso devido à facilidade do transporte proporcionado pela chegada do trem, que antes o transporte das mercadorias eles eram feitos através de jumento, jegue, burro, coisa do tipo. E com a chegada do trem, Campina Grande cresceu bastante. Campina Grande também ficou conhecida como a Liverpool brasileira e chegou a ser o segundo polo de comércio de algodão do planeta. E talvez, se Campina Grande à época tivesse um polo, um porto, na verdade, como o de Recife, Campina Grande seria a primeira no ranking mundial e poderia ser hoje uma das maiores cidades do Nordeste. A força do algodão comercializado por Campina era tão manifesta que, em março de 1937, o secretário do Ministério de Política Exterior da Alemanha esteve na Paraíba para entendimentos com o governo, que tinha nesse produto a base econômica de projeto autoritário modernizador. Uma das principais causas para o declínio do comércio de algodão foi a crise de 29, onde os grandes produtores de café em São Paulo optaram por outros tipos de lavoura, entre, entre elas o algodão. E em Campina Grande, devido aos problemas portuários, Campina não conseguiu acompanhar a concorrência. Outro fator, até hoje mal explicado, foi a praga do bicudo. Esse foi o fim do algodão em Campina Grande, que nunca mais conseguiu substituir a força do ouro branco. Nem mesmo com o surgimento do maior São João do mundo. O ciclo do algodão ele foi interrompido na década de 40, mas em 2000 a história começou a ser reescrita e ganhar novos capítulos. 10 empresas paraibanas elas reuniram-se em um consórcio para produzir vestuário utilizando algodão que já nasce colorido. E para que isso acontecesse, técnicos da Embrapa, a empresa brasileira de pesquisa agropecuária em Campina Grande, melhoraram geneticamente a qualidade das fibras, para que fosse possível o processamento industrial em máquinas de fiação. Olá, meu nome é Kelvin e eu vou falar sobre o ápice do desenvolvimento e uma visão geral sobre a época do ouro branco. A produção de algodão teve um impulso importante com a chegada das linhas ferroviárias para a cidade, trazidas durante a administração do prefeito Cristiano Laurentzen, por estas consistirem de um tipo de transporte barato e de larga escala. Com o uso do trem, houve uma grande mudança na economia local. Campina pôde mais facilmente exportar sua produção de algodão, o conhecido ouro branco, assim como outros produtos para os portos mais próximos, principalmente o de Recife. O algodão no início do século XX foi para Campina Grande a principal atividade responsável pelo crescimento da cidade, atraindo comerciantes de todas as regiões da Paraíba e de todo o Nordeste. Até a década de 1940, Campina Grande era a segunda maior exportadora de algodão do mundo, perdendo apenas para o Liverpool, na Inglaterra. Por isto,
Campina Grande já foi chamada de a Liverpool brasileira. É de consenso histórico que se a Paraíba tivesse à época um porto do tamanho de Recife, Campina Grande seria a primeira no ranking mundial do comércio de algodão e até poderia ser uma das maiores cidades do Nordeste. Devido ao algodão, nesses anos, Campina viu crescer sua população de 20 mil habitantes em 1907 para 130 mil habitantes em 1939, o que representa um crescimento de 650% em 32 anos. No ano de 1936, o município tinha 14.575 prédios, além de 15 indústrias, 5 estabelecimentos bancários, colégios, cinemas, clubes e etc. Agora eu vou falar sobre a Sambra. A Sambra era uma firma especializada em produtos como agave, óleo e artigos comestíveis, além de trabalhar com o próprio algodão. Instalou-se em Campina Grande em 1935, sendo filial da empresa argentina Bundt e Born, criada em 1884. Logo que a empresa se instalou em Campina Grande, ocorreu um grande desenvolvimento local, pois próximo à indústria foram sendo criados vários comércios, gerando riqueza para uma cidade que não parava de crescer. O local era uma verdadeira cidade, gerando vários empregos diretos e indiretos. Evidentemente que ao chegar aqui, a Sambra representou um marco na vida econômica da cidade. A Sambra investiu não só no setor de comercialização do algodão, mas no setor de transformação, trabalhando com a fabricação de óleo de caroço de algodão e pasta para gado. Ela não era apenas um depósito, era uma grande empresa que ofereceu muitos empregos. De todas as Sambras da rede distribuída por todo o Nordeste, a maior era de Campina Grande, disse o historiador Gervásio Batista Aranha em reportagem ao Diário da Borborema. Aqui, como podemos ver na primeira imagem, a fábrica de óleos da Sambra, que era muito grande, por sinal, e era a maior do Nordeste. Nessa segunda foto podemos ver o escritório da Sambra, que era situado no centro da cidade. O Museu do Algodão. O Museu do Algodão tem um acervo relacionado ao produto Ouro Branco, funcionando no prédio da antiga estação de trem, inaugurada em 1907. O museu exibe fotos dos senhores do algodão e dos fardos do produto empilhados ao ar livre. Entre os projetos da época, há uma enorme máquina de calcular da década de 20. As máquinas utilizadas na cadeia produtiva do algodão, claro, também estão presentes: arado, descaraçadora e régua para medir a altura do pé. Como podemos ver nessa primeira imagem, o Museu do Algodão, onde se situava a antiga estação de trem. Nesta segunda imagem podemos ver uma máquina de tear, que era bastante usada naquele tempo e bastante avançada tecnologicamente falando para a década. E nesta última imagem temos uma máquina de tipografia, além de algumas máquinas de calcular da década de 20. Então é isso. A próxima parte será os impactos do algodão na economia, indústria e outras coisas na cidade, e será apresentado. Continuando, falando sobre a história do algodão em Campina Grande, meu nome é Wesley e agora vou dar continuidade, falando sobre os impactos do algodão na economia, na indústria, na cidade e em outras áreas também que estão relacionadas com as outras. Começando pelo fator principal do crescimento, a gente pode ver que com o tempo a cidade ia se desenvolvendo, mas somente no início do século XX foi que as mudanças econômicas e mudanças nas condições de vida vieram a realmente acontecer significativamente. O algodão, no início do século XX,
foi para Campina Grande a principal atividade responsável pelo crescimento da cidade, atraindo comerciantes de todas as regiões da Paraíba e de todo o Nordeste. Até a década de 1940, Campina Grande era a segunda maior exportadora de algodão do mundo, atrás somente de Liverpool, na Inglaterra. Por isso, Campina Grande já foi chamada de a Liverpool brasileira. Tendo esse como um breve resumo geral sobre o crescimento do algodão e no setor de economia, podemos ver que temos um fator principal, né, em todo esse desenvolvimento. E esse fator foi a construção de uma estrada ferroviária ao longo da Paraíba. Com isso, ela proporcionou a vinda do trem à cidade. Com isso, esse foi o fator mais relevante para o desenvolvimento do desenvolvimento econômico da cidade. Esse fator do trem ter chegado à cidade impulsionou o comércio local, transformando a cidade num importante centro nordestino. Com isso, no dia 2 de outubro de 1907, foi o grande dia da sua chegada na estação rodoviária. Com isso, Campina recebia o seu primeiro trem. A máquina número 3 da Great Western, toda enfeitada com folhas de palmeiras e com duas bandeiras do Brasil na frente, chegou a Campina Grande, dando início ao progresso e desenvolvimento da cidade. Aqui nós temos uma imagem mostrando um pouco sobre como apenas o primeiro vagão do trem, e temos também algumas outras imagens sobre como está hoje em dia lá no Museu Histórico do Algodão, e também temos uma imagem mostrando a quantidade de pessoas que prestigiaram esse momento naquele dia, que foi a chegada do trem na cidade. Com a chegada do trem na cidade, Campina Grande sofreu um grande crescimento habitacional. Exemplo disso é que em 1907, quando a máquina número 3 da Great Western aportou aqui, existiam 600 casas, apenas 600 casas no nosso território. Após sua chegada, esse número de casas passou para 1.800 em pouco tempo. Dessa forma, com a facilidade do transporte de cargas, que até então eram feitos através de jumentos, o comércio foi impulsionado e, em consequência disso, o progresso da cidade. Devido ao algodão, nesses anos, Campina viu crescer sua população, consecutivamente ao crescimento habitacional, de 20 mil habitantes em 1907 para 130 mil habitantes em 39 anos, o que representa um crescimento de 650% em 32 anos. No ano de 1936, o município tinha apenas 14.575 prédios, além de 15 indústrias, 5 estabelecimentos, sejam eles bancários, colégios, cinema, clubes e etc. Nós podemos ver que Campina Grande teve esse grande crescimento populacional, habitacional e de indústrias pós a chegada do trem, pós a implantação da ferrovia para o transporte do algodão. Esse intenso desenvolvimento econômico atraiu imigrantes de diversas localidades que buscavam trabalho e serviços oferecidos pelo município. Com isso, inicia-se um grande processo de ocupação desordenada de áreas desocupadas do município, surgindo núcleos de habitações subnormais, com construção de casas de pau a pique, transformação em casarões antigos, armazéns que eram os armazéns em cortiços e casas de cômodos. Com isso, a cidade passa por um grande crescimento populacional e, consequentemente, o aumento da sua malha urbana, que, no entanto, sem o seu devido planejamento, acarreta alguns problemas estruturais, sanitários, dentre outros. Com isso, nós podemos olhar, após todo esse crescimento habitacional, um desenvolvimento econômico, que, baseado em João Pessoa, na época, se tivesse um porto, pelo menos, do tamanho de Recife,
a história poderia ter sido diferente. Campina Grande continuaria por mais alguns anos a possuir o crescimento anormal que estava tendo a hoje, seria apenas uma cidade muito maior. No decorrer do século, porém, no decorrer do século XX, a capital da Paraíba, João Pessoa, perdeu importância e viu a ascensão de Campina Grande, cidade do interior do estado. A economia pessoense na primeira metade do século praticamente se estagnou. Até os anos 60 era praticamente uma capital administrativa, pois Campina Grande é quem aproximou-se do posto de cidade mais importante do estado, já que nesse período Campina Grande despontava como um importante polo comercial e industrial, não só do estado, mas também da região Nordeste, passando a arrecadar mais impostos que a própria capital João Pessoa. Com isso, tendo como um seu apelido de Liverpool brasileiro, a cidade era o segundo polo comercial de algodão do planeta. E é de consenso histórico que se Paraíba tivesse à época um porto, como falei acima, do tamanho de Recife, ela seria muito, muito maior do que nós vemos hoje em dia. E com isso, nós podemos ver que esse crescimento, todo esse conhecimento foi refletido na presença de novas empresas na cidade, que é o exemplo da Sambra. A Sambra é uma firma especializada em produtos como o ágave, óleo e artigos comestíveis, além de trabalhar com o próprio algodão. Ela instalou-se em Campina Grande em 1935, sendo filial de uma empresa argentina, Berger Born, criada no ano de 1884. Essa empresa argentina começou seus negócios no Brasil, primeiramente em Santos, no estado de São Paulo, e em 1903 começou a adquirir várias empresas pernambucanas. Logo que a empresa se instalou em Campina Grande, ocorreu um grande desenvolvimento local, pois próximo à indústria foram sendo criados vários comércios, gerando riquezas para uma cidade que não parava de crescer. O local era uma verdadeira cidade, gerando vários empregos diretos e indiretos. E é evidente que ao chegar aqui, a Sandra representou um marco na vida econômica da cidade, pois a Sandra investiu, como podemos ver, ela não investiu apenas no algodão, ela investiu em várias outras áreas, como de óleo, entre várias outras. Caroço do algodão, investiu em novos produtos, na pasta para gado, e ela não era apenas um depósito, era uma grande empresa que ofereceu muitos empregos de todas as ações de rede de distribuição por todo o Nordeste. A maior foi em Campina Grande, e com isso ela também deu nome à cidade e atraiu novas empresas, que foi o exemplo da Anderson Clayton, que não teve tanta expressão, mas que foi o precursor para trazer novos investimentos para a nossa cidade. E aqui nós temos algumas fotos dessa empresa antigamente, instalações da Sambra, e que foi o início do crescimento econômico da nossa cidade de Campina Grande através do algodão. Queda do algodão. Antes de chegar a falar sobre esse tópico, eu gostaria de apenas fazer uma revisão geral sobre o crescimento e os grandes benefícios que o algodão trouxe para Campina Grande. Então, recapitulando, no início do século XX, Campina Grande passou a se desenvolver e as mudanças econômicas e na vida da sociedade daquela época passaram a sofrer alterações. O algodão chegou em Campina Grande em torno do século XX e foi a atividade responsável pelo crescimento da cidade, passando a atrair comerciantes de todas as regiões da Paraíba e de todo o Nordeste. E até meados de 1940, ela era considerada a segunda maior exportadora de algodão do mundo, ficando apenas atrás da cidade de Liverpool, na Inglaterra. Devido ao algodão, Campina Grande deu um enorme salto na sua população, onde que já chegou a ter um valor aproximadamente de 650% em apenas 32 anos, considerando a grande porcentagem em relação à quantidade de anos, certo? Com a chegada das linhas ferroviárias em Campina Grande, o beneficiamento do algodão teve
impulso para a cidade. Campina Grande pôde exportar sua produção mais facilmente, o conhecido como ouro branco, assim também como outros produtos foram transportados para os portos mais próximos, como o de Recife. Até 1931, ela produzia cerca de 23 milhões de quilos de algodão e caroço, e com a crise do café em São Paulo, este passou a produzir algodão como alternativa. E em 1933, São Paulo já produzia 105 milhões de quilos, em comparação com os seus 3,9 milhões em 1929. Então, em 1931, Campina Grande produzia 23 milhões de quilos e São Paulo produzia já 105 milhões. Então, já se tornou um grande concorrente. Então, a queda do algodão em Campina Grande, o problema da produção ter decaído, foi inicialmente por Campina Grande não ter um porto, na Paraíba não ter um porto para grandes navios, fazendo com que a logística do produto seja prejudicada. O preço em comparação às outras cidades, São Paulo começou a produzir muito mais, e aí muitos dos que compraram em Campina Grande começaram a partir a comprar de São Paulo, e até mesmo os concorrentes fizeram com que o até então mercado que Campina Grande dominava tornasse com que os preços baixassem. E além disso, houve chegada de empresas estrangeiras. Essas empresas traziam consigo tecnologias novas, eram mais concorrentes para Campina Grande, e isso impactou na produção do algodão em Campina Grande, o que até então era a principal exportadora do Brasil e uma das maiores do mundo, teve um grande declínio. Sobre o impacto atual do algodão. Campina Grande ainda continua produzindo algodão. Entretanto, teve que modificar um pouco o seu produto em si. Então, o produto que mais impulsionou a agricultura paraibana no mercado nacional e internacional, o algodão colorido, ele se destaca. Ele é um produto que é modificado geneticamente, mas na verdade já existem na natureza algumas variações de cores de algodão. O que eles fizeram foram modificar geneticamente e produzir algumas novas cores. Então, cores como ainda estão sendo produzidas e surgem novas cores. Atualmente nós estamos tendo o problema da seca. Isso faz com que impacte diretamente na produção do algodão. Outro fator que tem impactado também é a produção menor. O produto que mais impulsionou na agricultura paraibana foi o algodão colorido, e ele tem enfrentado em 2012 e até hoje, 2016, um período preocupante. Segundo um levantamento da Embrapa, algodão é detentora da tecnologia do algodão colorido, que fornece a semente geneticamente modificada para abastecer o mercado. O estado deve colher apenas 15 toneladas. Na verdade, colheu apenas 15 toneladas. Cerca de 85 toneladas a menos, se comparando com o ano anterior. Em 2012, o quilo de algodão colorido em ramas com caroço foi comercializado ao valor de R$ 2,00, o mesmo valor do ano anterior, e conforme relatado pela Cooperativa Agrícola Mista de Patos, foram recebidos apenas 7.000 quilos de algodão com caroço e outros 13.000 de algodão branco, plantados na região, na verdade, não só de Campina Grande, mas de Lagoa Pombal, Santana dos Garrotes e outros municípios circunvizinhos. Além da seca, a pouca procura do produto entre empresários do setor, aliada à falta de assistência e incentivos econômicos, fez com que os pequenos produtores que atuam no sertão migrem para outra fonte de renda. Pode ser o plantio de outras culturas e até mesmo a procura por um emprego fora da agricultura.
Com lucros abaixo do esperado, tem sido cada vez menor o número de famílias que aderem à produção. Por isso, com medo de arriscar e ter um saldo negativo, o produtor que decidiu plantar optou pela contratação prévia da colheita, com empresas que atuam em Campina Grande e João Pessoa. Então, basicamente, existe uma relação da seca, alguns falsos de investimentos, principalmente para pequenos agricultores, e o problema da diminuição do produto. E além disso, existem outros locais no estado, não só em Campina Grande, que fazem o produto atualmente. Atualmente, o algodão colorido é produzido nas variedades de cores verde, marrom, escuro e bege. O objetivo dos pesquisadores da Embrapa é lançar nos anos seguintes, e na realidade já lançou uma delas, a variedade rosa a longo prazo, por meio de outro processo mais demorado, a tonalidade azul. A espécie pode ser produzida em qualquer ponto do estado, de João Pessoa a Cajazeiras, mas os municípios sertanejos de Passo Pombal